Fala pessoal, professor Paulo Sá aqui, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre feudalismo e Idade Média. Então já bate print desse mapa mental para você poder me acompanhar. Qualquer coisa vocês podem encontrar também lá no Pinterest, assim como outros materiais que podem ajudar para você estudar. Então já pega água, algum biscoitinho, algum petisco, um lugar confortável, uma roupa confortável e vem comigo para essa aula de hoje. Eu já estou aqui, no meu quarto, meio bagunçado, com iluminação e tudo mais, como vocês podem ver, sem nenhum planejamento mensal, mas com vocês. Então, vamos lá. Fala pessoal, professor Paulo Sá conversando aqui com vocês, e esse é o primeiro de vários encontros onde nós vamos discutir um pouco a temática das apostilas SAS, assim como os temas que são mais cobrados no vestibular. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre feudalismo. Então, antes de começar, pega aí teu caderninho, pega a tua caneta, certo? Pega o teu celular, tablet, notebook, computador, o que você tiver à disposição para anotar tudo e não perder nada do que eu vou deixar de dica para vocês a partir de agora, tá? Então, quando eu falo sobre Idade Média ou feudalismo, como vocês vão poder observar dentro do mapa mental que eu deixei no início desse vídeo de hoje, nós temos algumas características principais que são fundamentais para que você não possa perder nenhuma questão e não deixar de assimilar bem esse conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês aqui hoje, tá? Então, temporalmente, o que foi a Idade Média, certo? A Idade Média ela é nada mais do que o período que fica ali entre os anos de 476 depois de Cristo, quando cai o Império Romano do Ocidente, e o ano de 1453 depois de Cristo também, quando os turcos otomanos vão invadir Constantinopla e dar início ao que nós chamamos de Idade Moderna. Então nós temos entre esses dois marcos temporais o período que foi conhecido historicamente como Idade Média. Isso não significa, assim como para qualquer período da história, que o que aconteceu naquele momento acabou ficando reservado somente a esse período que eu acabei de trazer aqui para vocês. Até hoje nós temos muitas características culturais, religiosas, que lembram muito aspectos da Idade Média, são heranças históricas, né, que nós temos até hoje. E também vale ressaltar que até a Revolução Francesa, lá no ano de 1789, nós ainda temos muitas características feudais dentro da Europa. Se nós formos um pouco mais além, até a Rússia, em 1917, quando acontece a Revolução Russa, em meio à Primeira Guerra Mundial, nós ainda temos muitas características feudais, até em termos de meios de produção, acontecendo lá dentro do Império Russo, certo? Então, vamos pensar um pouquinho de como se dá início a essa Idade Média, as suas principais características e até mesmo alguns resquícios que nós temos aqui até hoje. Então, para falar sobre Idade Média, eu vou ter que falar com vocês sobre os turcos otomanos, sobre os povos chamados povos bárbaros e também o Império Romano, certo? Então, para a gente entender esse contexto, vamos voltar lá para a Europa e falar um pouco sobre a queda do Império Romano do Ocidente. Mas, Paulo, por que Império Romano do Ocidente? Vamos lembrar, certo, que a primeira coisa para a gente saber é que quando nós falamos sobre Império Romano, nós temos que lembrar que ele foi dividido em dois por um cara chamado Constantino. Ele divide no que nós chamamos de Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, tá? O Império Romano do Ocidente fica com sede em Roma, capital da Itália, que nós conhecemos até hoje, mas que só se torna Itália a partir da década de 1870, e o Império Romano do Oriente, que tem sede em Constantinopla. Constantino, Constantinopla, acho que já dá para ter uma ideia de onde veio esse nome. A cidade de Constantinopla é o que nós conhecemos hoje como Istambul, a capital da Turquia. Mas, Paulo, por que Constantino divide, então, o Império Romano em dois? Porque naquele momento ele já percebia que as invasões bárbaras que estavam acontecendo iam fazer com que o Império Romano acabasse ruindo, não ia ter como resistir. A queda do Império Romano do Ocidente se deve a uma série de fatores. Entre elas, né, nós podemos citar a má administração, revoltas internas e as revoltas externas também causadas por esses povos bárbaros. Mas afinal de contas, Paulo, o que é um povo bárbaro, né? Porque barbaridade, barbárie,
tem muito a ver a questão da violência, né? Enfim, aspectos negativos. Mas o que é um povo bárbaro? Naquele momento, bárbaro é todo e qualquer povo que não faz parte do Império Romano. E aí tem algumas dicas de filmes, séries que vocês podem assistir, incluindo a série Vikings, certo? Lá da Netflix, que fala sobre, inclusive, esses povos bárbaros, né, que estavam ali invadindo a Europa naquele momento, e também o filme Rei Arthur, Robin Hood, entre outros, que retratam um pouco sobre a Idade Média. Talvez o mais famoso entre esses filmes seja O Nome da Rosa, que retrata muito bem o papel da Igreja Católica em termos de domínio cultural e ideológico naquele momento. Um desses reinos bárbaros era o reino dos francos, certo? Que inclusive lembra um pouquinho aí França, né? Francos, enfim, porque é justamente esse território que eles vão ocupar. O que nós chamamos de Idade Média, certo? Vai ser basicamente, ou até mesmo feudalismo, nas suas características principais envolvendo economia, cultura, entre outros aspectos, vai ser a soma da cultura dos povos bárbaros mais a cultura do povo romano, ou do próprio Império Romano. Então, quando nós somamos, certo, essas duas características centrais desses povos, nós vamos ter muito do que é conhecido como feudalismo e a própria Idade Média. O Império Franco vai ter um papel determinante nesse processo porque vai ter uma união junto à Igreja Católica. Paulo, mas por que um povo bárbaro resolve então se unir à Igreja Católica? Pelo seguinte, nós temos a igreja precisando de um exército, precisando de uma força militar, já que isso havia sido perdido durante um certo momento. E os francos precisavam de uma base ideológica que servisse como uma espécie de liga entre todo aquele território da Europa que eles estavam tentando conquistar naquele momento. Isso então faz com que haja essa união, sendo que dentro do próprio Império Franco nós temos uma divisão, né, entre o Império Merovingio e o Carolíngio. O Carolíngio é representado principalmente por Carlos Magno, que é o grande nome em termos de governo e liderança militar nesse primeiro momento ali na Europa. Nós vamos seguir o mapa mental, certo? Que eu vou deixar para vocês, como eu disse no início desse vídeo, e vocês podem encontrar esse, entre outros mapas mentais, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Colégio Salomé Bastos e também numa rede social chamada Pinterest, certo? Lá vocês vão encontrar muita coisa que pode auxiliar no processo de estudo de vocês, inclusive esses mapas mentais. Bem, o primeiro ponto que nós temos aqui é sobre características da Idade Média envolvendo, certo, os renascentistas e uma idade medieval romântica. Bem, o Renascimento vai ser o próximo ponto que nós vamos trabalhar depois, né, aqui de falar sobre a Idade Média. Os renascentistas, eles vão nomear a Idade Média como Idade das Trevas. Isso, inclusive, já foi temática de vestibular, perguntando o seguinte: esse termo, Idade das Trevas, realmente condiz com o que foi a Idade Média? E a resposta é não. É muito comum que ao longo da história, uma etapa seguinte, ela tente se fixar, se defender, depreciando de alguma forma aquilo que veio anteriormente. Então, o que é que vai acabar acontecendo? Os renascentistas vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas, como se aquele fosse um período obscuro da história humana, onde não houve nenhum tipo de desenvolvimento ou algo nesse sentido, quando é muito pelo contrário. Tá? Nós temos sim avanços filosóficos bem significativos, nomes como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são extremamente importantes para a filosofia e para a história humana de maneira mais geral. Nós temos a criação das primeiras universidades também ao longo da Idade Média, além de alguns avanços científicos, entre outros, que vão acabar acontecendo. Então, não é um período obscuro onde a humanidade não teve nenhum tipo de desenvolvimento ou algo nesse sentido. A visão romântica da Idade Média acontece muito na relação com os castelos medievais e até mesmo os cavaleiros medievais, que serão utilizados durante muito tempo como figuras representativas do povo europeu, tanto em questão territorial, assim como também em questão de figura humana, certo? Através dessa representação do cavaleiro medieval, que aqui no Brasil vai ser adaptada à figura indígena, né, com nomes como José de Alencar e o Machado de Assis. O próximo ponto é falando sobre a formação, onde nós temos o abandono das cidades,
a fuga da crise econômica e das invasões germânicas. O que é que acontece? O feudalismo ele tem basicamente dois períodos, e a Idade Média tem o que nós chamamos de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O período de crescimento do feudalismo, ele se dá no período de decadência das cidades. Por quê? Com as invasões dos povos germânicos, também conhecidos como povos bárbaros, que eu falei no início do vídeo de hoje, vocês devem ter percebido então que as cidades acabaram sendo invadidas. Isso faz com que boa parte da população acabe migrando para o campo, estabelecendo um processo que nós chamamos de ruralização. Essa cultura e essa divisão é a soma dos fatores que eu expliquei também anteriormente, entre a cultura do povo romano, do Império Romano, e a cultura desses povos bárbaros. O próximo ponto é relacionado à economia. Nós temos basicamente uma decadência do comércio, porque nós vamos ter uma economia agrária e voltada para a subsistência, assim como o sistema trienal e o artesanato e também manufaturas. Então, o que nós conhecemos como aquele comércio das cidades, de fato, não vai existir nesse momento. Nós vamos ter esse processo de ruralização e a relação entre senhores e servos, os tão famosos senhores feudais, né, e os servos. Lembrar que o servo ele não é escravo, que é o nosso próximo ponto. Na verdade, ele não é considerado uma propriedade e ele é vinculado à terra. Nós vamos ter uma série de impostos que são pagos por esses servos para que eles possam utilizar as terras desses senhores, fazendo com que haja uma dívida tão grande que eles acabavam nunca conseguindo pagar de alguma forma e acabavam ficando presos ali o resto da sua vida. Eles pagavam basicamente imposto para poder usar a terra, para poder usar ferramentas e, por exemplo, se eu tenho um filho e esse filho morre, eu tenho que pagar também um imposto ao senhor feudal, porque esse filho também era mão de obra que ele acaba perdendo. Então são coisas absurdas, mas que dentro daquele contexto pareciam extremamente justificáveis. Paulo, mas por que as pessoas acabavam, né, levando em consideração esse poder do senhor feudal, esse poder do rei, né? O que acontecia, o que fazia com que elas ficassem presas a isso? No meio disso tudo, pessoal, nós temos aqui essa sociedade estamental extremamente dividida, onde no seu topo nós temos a nobreza, um rei que vem dessa nobreza e uma igreja católica muito poderosa. Lembra, né, que lá no início eu falei que eles fazem uma união com os francos e acabam ali ganhando muito poder novamente, eles no caso a própria igreja católica, e a igreja tem uma ideologia e um papel cultural de controle muito forte, levando em consideração os aspectos de organização da vida aqui no mundo e até mesmo essa possibilidade de uma vida pós esse mundo terreno, né? A criação de um inferno, de um paraíso, as próprias imagens que nós conhecemos hoje relacionadas e atribuídas a Jesus Cristo e também a imagem do diabo, são imagens construídas durante a Idade Média. Jesus Cristo basicamente é um homem branco, de cabelos longos, olhos claros, que se aproxima muito do europeu, fazendo com que ele se reconheça naquela divindade. Enquanto o diabo, ali, o demônio, Lúcifer, enfim, vai ser representado por alguns atributos culturais dos povos bárbaros, fazendo com que haja uma depreciação da cultura desses outros povos. Nós temos como um dos marcos principais também a questão política relacionada à fragmentação. Como há um processo de ruralização muito grande, boa parte da população acaba migrando para o campo, destruindo esses centros de poder muito absolutos. Mas nós temos a partir daí a relação de suzerania e vassalagem. O que é que isso vai significar? Nós temos o suzerano, aquele que tem uma relação de poder mais forte, que ele tem um topo dentro da hierarquia, e o seu vassalo, que inclusive podem ser dois nobres, tá? Só que um tendo mais poder do que o outro. O que é que vai acontecer então? Nós temos uma relação ali de fidelidade, onde é feito um contrato, muitas vezes selado através de uma marca de sangue ou um beijo, enfim, que acontecia entre ambos, e ali há uma relação, esse contrato de troca, tá? Há uma frase muito famosa que diz: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. O que é que isso significa? Eu, enquanto suzerano, posso, né, ceder uma terra para um vassalo que vai trabalhar ali para mim. Esse vassalo pode distribuir essa porção de terra com outros vassalos, que serão vassalos dele, mas não meus, que fui o primeiro a, de alguma forma, fazer esse contrato, essa troca de doação de terras. Então,
esse terceiro vassalo, ou no caso um segundo, ele presta contas com o meu primeiro vassalo, que depois prestará contas comigo. Essa relação de suzerania e vassalagem é uma das bases para se compreender a Idade Média. A Igreja medieval, que tem um papel extremamente importante no que diz respeito à expansão do cristianismo, e nós vamos levar em consideração até mesmo a questão das cruzadas, movimentos esses que têm uma base religiosa muito forte, mas que tinham uma justificativa também militar. Nós vamos ter principalmente a tentativa de uma abertura comercial com o Oriente, certo? Há aquela justificativa para que seja a reconquista de Jerusalém, uma terra sagrada, a qual não havia possibilidade de entrada da Igreja Católica Ocidental, e eles usam isso como justificativa para invadir aquele território, quando na verdade a principal ideia era fazer com que houvesse uma abertura comercial. Paulo, e a Idade Média vai chegar ao fim por quê? Nesse vídeo aqui bem rápido, mas de maneira mais resumida para pegar os principais conceitos. Bem, nós vamos ter eventos como a Peste Negra, uma série de guerras, conflitos e revoltas internas que vão levar até o fim da Idade Média, principalmente porque a Igreja perde muito da sua credibilidade. Vamos ter também as revoltas protestantes, levando em consideração aí o surgimento de temáticas como o luteranismo, Martinho Lutero, a Igreja Anglicana de Henrique VIII, o calvinismo representado por John Calvino e uma série de outras questões que vocês vão acompanhar comigo a partir dos próximos vídeos que eu vou estar lançando. Então, não perca nada aqui no Instagram do Colégio Salomé Bastos, certo? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Nós nos vemos no próximo vídeo e até mais!